Olá, professor, tudo bem? Hoje eu vou gravar esse vídeo a seu pedido, te ensinando como deve ser calculado o seu salário. Vamos lá. O Piso Nacional da Educação, ele fez com que o valor seja de R$ 4.420, tá? O vencimento base, tá? Para aqueles professores que trabalham 40 horas semanais. E a maneira de ser calculado o valor da sala de aula, a hora em sala de aula, ele é feito mediante a seguinte equação matemática simples. Nós devemos pegar esse valor de 40 horas e multiplicar por 5, que é utilizado, uma maneira que a Justiça do Trabalho calcula de uma maneira muito simples a ser calculada a quantidade de semanas dentro de um mês. E isso faz com que traga um divisor de 200. E sendo assim, nós devemos pegar esse valor de R$ 4.420,55 e dividir por esse valor aqui, que é a quantidade de horas em sala de aula que você efetivamente fica. O que faz com que o seu salário hora em sala de aula seja de R$ 22,10. Isso para aqueles professores que têm uma jornada de 40 horas semanais e que ficam 2/3 dentro da sala de aula e 1/3 fora da sala de aula. Essa informação aqui, ela é muito importante. Chega um pouquinho mais para cá. A lei, ela tem umas condições especiais para os professores quando nós estamos tratando de hora-aula para eles. Porque existiu uma ficção jurídica de que 2/3 do tempo o professor tem que ficar dentro da sala e 1/3 é utilizado para planejamento. Esse planejamento pode ser corrigindo avaliações, preparando aquele conteúdo programático, estudando para que efetivamente seja cumprido aquilo que tem sido proposto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, principalmente dentro do conteúdo programático que o Brasil se comprometeu a cumprir junto ao mundo. O que acontece é que dessa maneira nós chegamos nessa conta de R$ 22,10 para professores que cumprem efetivamente essa jornada. O que acontece, infelizmente, na maior parte de nosso país, é que os professores, eles não conseguem ficar, os diretores e tudo mais, acabam exigindo uma carga horária muito superior, onde eles não conseguem ficar 2/3 dentro da sala de aula. O que tem sido muito comum é para aqueles professores que são aprovados num concurso para 40 horas semanais, eles fiquem exatamente as 40 horas dentro da sala de aula. E esse tempo que é utilizado para planejamento, ele acaba não sendo cumprido. Só que isso é o maior erro, principalmente utilizado para os advogados que não são especialistas nos direitos de você, professor. Porque ele não consegue cobrar esse valor. Qual é a tese jurídica que nós defendemos e estamos vencendo na justiça? Tá? Nós pegamos os 2/3, que seria o correto do professor estar em sala de aula, e como ele fica as 40 horas dentro da sala de aula, 1/3, eu vou fazer até um pouco melhor aqui para você. Eu vou transformar isso aqui aproximadamente em horas. Isso dá aproximadamente 27 horas, tá? Dentro de sala de aula, e aqui a gente transforma em 13 horas, tá? Como esse professor ele acaba ficando as 40 horas dentro da sala de aula, você concorda comigo que gerou mais 1/3 dessa ficção jurídica que a gente defende aqui para planejamento, correção, etc. Então faz com que a jornada do professor aqui, ó, ela tenha um aumento de mais 13 horas, fazendo com que essa jornada ela seja efetiva de 53. E esse aqui é o grande erro que acontece para os advogados que não têm a vivência do direito de você como professor. Isso daqui faz com que o professor consiga receber
hora extra. Faz com que os professores tenham direito reflexo sobre isso em férias, em terço de férias, em triênios, quinquênios e todos os outros direitos trabalhistas garantidos dentro da legislação do seu município. Isso a gente consegue fazer com que essa hora apenas, de maneira simples, ela seja majorada para R$ 29,28. Veja bem, se você, professor, quando faz essa equação de maneira simples, ganha menos de R$ 22,10 dentro da sala de aula, já está errado. Nenhum professor do Brasil, dos ensinos médio, fundamental ou superior, seja da União, dos estados e do município, não podem receber menos que R$ 22,10. Isso aqui nós chamamos de salário mínimo hora do professor. O que acontece é que muitos municípios possuem legislações que conferem gratificações, concede benefícios aos professores com o intuito de incrementar o seu salário, que alguns, em cada lugar, ganham um nome diferente, mas que podem ser triênios, quinquênios, que são as gratificações pelo decurso do tempo, e até mesmo questões relacionadas a deslocamentos, cargos comissionados e tudo mais. Todos esses valores, todas essas rubricas que você, professor, acaba recebendo, elas devem ser acrescidas desse valor mínimo dado por esse valor aqui do Piso Nacional da Educação e fazendo com que o seu salário ele seja majorado. Quero defender que esse ponto aqui que eu tracei para você de R$ 29,28 aqui em sala de aula, não está incluso nenhum desses valores a mais que eu coloquei para você, principalmente a questão de hora extras. Nós temos muitos casos aqui no nosso escritório de municípios pequenininhos e de municípios maiores que esses valores aqui nós temos conseguido que eles recebam equivalente a R$ 40 hora aula. Porque somado todos esses valores, como hora extras, gratificações existentes e gratificações pela qualificação do professor, que alguns municípios eles chamam de nível universitário, gratificação por você ter uma escolaridade inclusive superior àquela exigida com a lei, faz com que o seu salário ele seja aumentado. E quando a gente consegue aqui essa majoração, e não raras vezes nós conseguimos a majoração do salário para R$ 40 hora aula. Por hoje é só esse vídeo. Qualquer dúvida vai haver aqui em qualquer lugarzinho nesse vídeo aqui a possibilidade de você nos chamar diretamente no WhatsApp e eu vou ter prazer em esclarecer a você todas as suas dúvidas.